dizer da honra, do privilégio que eu tenho de estar aqui e participar desse momento de gratidão a Deus pelos 10 anos da Igreja Anglicana Reformada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O Bispo Diógenes tem razão, existem diferenças que aconteceram historicamente entre presbiterianos e anglicanos, nenhuma delas significativa. O que une os ramos que saíram da Reforma é muito mais do que aquelas diferenças que, no correr da história, separaram e deram origem às diversas denominações. Somos reformados, cremos nos 5 solas, na exclusividade da salvação em Cristo Jesus, na autoridade da Palavra de Deus, e isso nos une muito mais do que qualquer outra diferença que, porventura, tenha acontecido durante a história. Por isso é com muita alegria que eu estou aqui. Quero saudar também os bispos de Chile e Colômbia que vieram, e do Brasil, da Igreja Anglicana Reformada, que vieram para a cerimônia de celebração dos 10 anos e a sagração do Bispo Diógenes. Queridos, uma das características dos pastores reformados, qualquer que seja a linha, é que eles gostam de estudar. E quem está acostumado a escutar sermões de pastores reformados sabem que são sermões trabalhados, que foram pesquisados e geralmente são bem fundamentados na Escritura Sagrada. Por isso que nessa noite eu pensei, como um presente pessoal meu para o Bispo Diógenes, trazer essa Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, que eu considero a melhor Bíblia de Estudo hoje disponível no Brasil. E é um presente pessoal meu para ele, pelos 10 anos de aniversário da sua igreja e pelos 10 anos de ministério aqui nessa cidade. Queria convidá-la a vir para frente, que eu quero entregar. Por favor. Se eu soubesse que o presente era esse, tinha falado mais. Muito bem, queridos. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. E eu vou pedir que vocês deixem aberto no capítulo 2. Vou falar sobre um dos temas que é muito querido dos reformados e que é um daqueles 5 solas. Somos Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador, somente Ele é mediador. Somente por causa dele é que nós podemos chegar até a presença de Deus e ter o perdão de pecados. A Bíblia toda fala a respeito disso, mas eu creio que no Novo Testamento, particularmente a carta de Paulo aos Colossenses, é o livro que mais claramente fala a respeito desse tema. Por isso que, se você pegar um livro de introdução no Novo Testamento e procurar ver como os autores definem os temas principais de cada livro, você verá que a maioria deles vai dizer que o tema central da carta de Paulo aos Colossenses é Cristologia, porque Paulo enfoca a pessoa de Cristo, quem ele é, a sua obra, a importância da sua morte e da sua ressurreição e da nossa união com ele, com Cristo. E o que é que isso significa na prática? Paulo fez isso, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, exatamente porque essa doutrina era extremamente necessária para a sua audiência. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Colossos era uma cidade marítima, porto marítimo, que ficava a uma certa distância da cidade de Éfeso, onde Paulo pregou durante cerca de 3 anos. E aparentemente uma pessoa que se converteu à fé pregada pelo apóstolo Paulo ali em Éfeso era um homem chamado Epáfras, que morava nessa cidade de Colossos. Então ele foi para a sua cidade e ali começou o trabalho. E a igreja cresceu lá em Colossos. Epáfras era discípulo do apóstolo Paulo e soube que Paulo estava preso. E então, cheio de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, especialmente a chegada de um falso ensino a respeito de Cristo, Epáfras fez a longa viagem lá de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, para se aconselhar com ele a respeito de determinadas questões, particularmente dessa heresia, desse ensino falso sobre Cristo que estava circulando no meio da cidade e já estava atingindo a igreja. O apóstolo Paulo, então,
escreve essa carta para ser lida na igreja de Colossos, com o objetivo de dizer aos colossenses os erros da heresia, mostrar, expor a falácia daqueles ensinos e apresentar a pessoa de Cristo como sendo tudo o que eles precisavam. Eles não precisavam de nada daquilo que aqueles falsos profetas estavam dizendo, porque em Cristo eles já tinham tudo o que era necessário para a vida aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Por isso que essa carta ela é conhecida por tratar da pessoa de Cristo. E essa carta, juntamente com a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, ela serviu de base para os reformadores no século XVI, quando eles tiveram que enfrentar os ensinos errôneos defendidos pelo romanismo medieval a respeito da nossa salvação. Não é que a igreja romana negava Jesus Cristo, mas que, além de Cristo, acrescentava outros mediadores, outros medianeiros e assim por diante. Dessa forma, ofuscando e diminuindo a exclusividade da pessoa de Cristo na nossa redenção. Por isso que essa carta é importante e por isso que esse assunto também é importante hoje. Ele continua sendo necessário, porque igualmente vocês vão ver a grande semelhança que existe com o contexto daquela época e o contexto de hoje. Igualmente hoje, há ensinos, doutrinas, falsos profetas que diminuem a importância de Cristo e acrescentam aquilo que Cristo fez, méritos humanos, obras, religiosidade, rituais e requerimentos para que a pessoa possa ter o perdão de pecados e ter a certeza da sua salvação. Deixa eu falar um pouquinho a respeito desse ensino errado, para que a gente possa entender o que é que Paulo está escrevendo aqui. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse falso ensino é muito estranho. Ele é uma coisa, a gente diria aqui no português bem popular, um balaio de gatos, né? Um balaio de gatos, porque ele mistura ideias que vinham, primeiro, da filosofia da época. A filosofia que dominava da época era influenciada por um pensador chamado Platão. Os seus discípulos neoplatonistas, eles faziam a distinção entre a matéria e o espírito. E eles diziam que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. Então, o mundo é dividido em dois andares. O andar de cima, que é o mundo das ideias, da perfeição, do espírito, e o andar de baixo, que é o mundo da matéria. Por exemplo, essa mesa aqui, ela é um reflexo imperfeito da mesa ideal que está no andar de cima. Então, quando você adota essa visão de mundo, o que você vai fazer com a encarnação, por exemplo? A ideia de que Deus saiu do andar de cima e ele se tornou homem no andar de baixo. Deus se tornando carne, isso eles não aceitavam. E a ressurreição, muito menos. Por que Deus vai ressuscitar corpos? Corpos são materiais, é carne. Então, tudo aquilo que é concreto é inferior. Então, havia esse pensamento chamado de dualismo naquela época e que estava bem presente nessa falsa concepção de cristianismo que estava entrando na igreja de Colossos. Além disso, estava surgindo uma visão de mundo nova chamada gnosticismo. Essa palavra estranha, ela vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Significa conhecimento. Os gnósticos diziam que eles tinham conhecimento secreto a respeito de Deus, que Jesus não contou e que os apóstolos não contaram. Mas agora Deus tinha revelado esse conhecimento secreto para eles. E o conhecimento era esse, que entre Deus e nós existem seres espirituais chamados rudimentos desse mundo, que moram nas estrelas, moram nos planetas, e que para você chegar até Deus, você tem que fazer a paz, ou fazer as pazes com esses seres. Então, entre você e Deus, tem, a gente chamaria de anjos, né? Apesar de que esse não é o nome, mas chamaria de anjos. Entre nós e Deus existem anjos que funcionam como medianeiros e mediadores entre nós e Deus, e que você precisa cultuar esses anjos para que você possa chegar a Deus. Esse é o conhecimento secreto que Jesus não contou e que os apóstolos não contaram, mas agora esse pessoal estava dizendo. Aí eles diziam também que para você chegar no céu, você tem que guardar aquilo que Moisés mandou, aquilo que Moisés escreveu no Antigo Testamento. A circuncisão, todo mundo sabe o que é, não vou escrever aqui, porque graficamente é chato.
Então não vou falar, mas todo mundo sabe o que é a circuncisão. As leis dietárias, ou seja, pode comer isso, não pode comer aquilo, isso fazia parte da dieta dos judeus. E o calendário religioso, 3 festas religiosas, tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, fora a guarda do dia de sábado e lua nova. Então o judeu, ele guardava todas essas coisas para ir para o céu. Esses falsos mestres estavam dizendo, para vocês serem salvos, além de acreditar em Jesus, vocês têm que se circuncidar, guardar a lei de Moisés, guardar o calendário religioso, seguir todas as festas e deixar de comer aquelas comidas que no Antigo Testamento elas são condenadas e são proibidas. Se vocês acharam pouco, ainda tem mais. Eles diziam que para você chegar até Deus, você tem que sacrificar seu corpo, machucar o corpo. É chamado de ascese ou ascetismo. Você tem que passar fome, você tem que passar sede, você tem que castigar seu corpo, porque a sua alma está presa no corpo. O corpo é a prisão da alma. Então, para que a alma possa pensar em Deus e nas coisas de Deus, você tem que quebrar os desejos naturais, como, por exemplo, fome, sede, descanso, sono. Então, o asceta, ele ficava sem comer, sem dormir, sem descansar, dias, para quebrar o corpo, para que a alma pudesse se elevar diante de Deus. E como se isso não bastasse, tinha ainda uma pitadinha de misticismo, porque com que autoridade esse pessoal ia chegar nas igrejas e dizer assim, esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho é esse evangelho gnóstico que eu estou ensinando aqui. Com que autoridade eles iam dizer isso? Porque Paulo não ensinou isso, Jesus não ensinou, os 12 apóstolos não ensinaram. Com que autoridade? Nós tivemos visões, Deus nos revelou. Eu tive uma visão onde Deus me mostrou todas estas coisas. Estão percebendo o rolo lá na igreja de Colossos? A confusão que estava lá. Por isso que Epáfras foi lá em Roma, ele foi lá em Roma e dizer, Paulo me ajuda. Porque está uma confusão na igreja, os crentes estão confusos, tem muito crente que não tem mais certeza das coisas, eles não sabem mais o que é o certo, o que é o errado, eu preciso que você me ajude. Paulo então escreve a carta aos Colossenses para ser lida na igreja, onde Paulo rebate todos esses pontos. A parte que eu peguei aqui, que eu queria ver com vocês, que é do verso 8 até o final do capítulo 2, é o centro da carta. E aqui Paulo trata dessas 5 nuances ou características daquele falso ensino que eu quero ver com vocês. O ponto aqui principal é que Paulo responde a cada um daqueles ensinos com a mesma resposta. Cristo é suficiente. Somos Cristos, somente Cristo. Não precisamos de mais nada. Isso que esses falsos profetas, essa seita está ensinando aí, ela é desnecessário, é contra a palavra de Deus e diminui a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, com relação ao gnosticismo, aquela doutrina que existe um conhecimento secreto misturado com aquela visão dualista de mundo, espírito é bom, a carne é ruim. Olha o que é que Paulo diz aí nos versos 8, 9 e 10. Cuidado que ninguém venha enredar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo começa com a exortação aí no verso 8, que cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é uma palavra grega que descrevia as armadilhas que um caçador colocava para pegar pequenos animais e aves. Todo mundo já fez isso. Eu, quando criança, fui criado no interior do Ceará, eu fiz muita arapuca para pegar rolinha, para pegar passarinho, para pegar tudo quanto é de bicho, pegar cutia, coelho, Eu fiz isso no interior. Mas armava, eu sabia exatamente o caminho onde o bicho ia passar e deixava a arapuca armada ali. Isso, na época, no Antigo Oriente, era muito comum caçar pássaros com redes. Redes finas que eram colocadas exatamente no local onde os pássaros costumavam fazer seus ninhos ou costumavam passar a noite. Eles batiam naquelas redes e ficavam enredados, ficavam presos. É o verbo que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo, cuidado que ninguém enrede vocês. Cuidado que ninguém capture a mente de vocês.
que traga prisioneiramente de vocês, usando, olha o que ele diz aqui, filosofia e vãs sutilezas. Filosofia e vãs sutilezas. Filosofia é uma coisa boa se usada corretamente. Sutilezas é a sutileza do raciocínio, lógica, retórica, usando de sofismas. De repente uma pessoa pode parecer muito inteligente, tem uma argumentação muito boa, mas ela está simplesmente se valendo de retórica e de sutilezas do raciocínio. É possível você defender o erro de forma convincente. Era o que estava acontecendo ali. Paulo diz, cuidado que esse pessoal quer enredar a mente de vocês, se utilizando desse tipo de raciocínio. Nenhum falso profeta, ele vem com um rótulo na testa, falso profeta. Ele vem falando bonito, ele vem argumentando bonito, ele vem trazendo raciocínios, sutileza do pensamento, e o crente que não está preparado, ele engole anzol, chumbada, linha, isca, vara e tudo, porque ele não está preparado para discernir, para saber, para entender a verdade. Por isso essa exortação aqui, cuidado que ninguém enrede vocês, aqui na mente, com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição do mundo, ou seja, conforme os ensinos antigos que os humanos reverenciam tanto. Ele provavelmente está se referindo à filosofia clássica. Ali, aquela região é muito próximo, todo aquele mundo era dominado pelo pensamento grego, e a Grécia era o berço da filosofia. Então, a filosofia era tradicionalmente o esporte predileto, por assim dizer, dos gregos. Eles gostavam de filosofia como nós brasileiros gostamos de futebol. Paulo diz, só porque uma coisa é antiga não quer dizer que ela é certa. Porque um dos discursos mais antigos foi aquele, é isso que Deus disse, não comereis de todo o fruto do jardim? Esse é um dos discursos mais antigos do mundo e é o mais errado de todos. Então, o fato de uma coisa ser antiga não quer dizer que ela é certa. Às vezes as pessoas vêm argumentar com a gente em nome da antiguidade, em nome da tradição. Mas a questão é, o que é que a palavra de Deus nos ensina? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Cuidado, tem gente que quer enredar vocês com argumentos, sutilezas do raciocínio, uso de filosofia, uso da tradição, conforme os rudimentos do mundo. Estou lendo ainda o verso 8. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A palavra rudimentos do mundo significa literalmente os elementos fundamentais do mundo. E era um termo que era usado no gnosticismo para se referir a estes seres celestiais que moravam, segundo eles, nos planetas, nas estrelas, no sol, e que ficavam entre nós e Deus. Eles eram chamados de seres rudimentais do mundo, porque eles ocupavam o espaço básico do mundo. Paulo diz, cuidado com esse tipo de argumento, porque essas pessoas vêm trazendo, falando a respeito desses seres, desses rudimentos, e não segundo Cristo. Qual é o problema com todas estas coisas aqui? É porque elas não estão de acordo com Cristo. Não foram ensinadas por Cristo, não exaltam a Cristo, não dependem de Cristo. E aí Paulo complementa no verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui já foi Paulo entrando, já deu um de direita, né, na cara do falso profeta, porque ele está dizendo que em Cristo acontece uma coisa que ninguém naquela época queria acreditar. A divindade, Deus habita plenamente, e o termo que ele usou foi corporalmente, de propósito. Deus assumiu um corpo humano. E esse corpo é o corpo de Jesus de Nazaré, desde a sua concepção no ventre da Virgem Maria. Deus veio a esse mundo na pessoa humana, física, real de Jesus Cristo. Isso para aquela época era inconcebível. Como é que os deuses, como é que Deus, sendo Espírito, ele pode assumir um corpo? Esse é o grande milagre, esse é o grande ponto do cristianismo. Que Deus já nos visitou, Ele esteve entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Em Cristo habita corporalmente, não é uma parte da divindade, mas tudo que Deus é, toda a plenitude da divindade, tudo que Deus é, está presente em Jesus, corporalmente. Aí, aqui ele já está refutando aquele dualismo. Aí no verso 10, também nele, em Cristo,
estáis aperfeiçoados. Vocês já são perfeitos em Cristo. Vocês não precisam de nada que esses falsos profetas estão dizendo. E vocês fazerem estas coisas a mais aí para vocês poderem merecer alguma coisa de Deus. Se você está em Cristo, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está perdoado, você foi justificado, você foi recebido por Deus, seus pecados foram apagados, você não está no livro da vida, você será glorificado, será ressurreto dos mortos, você vai morar no novo céu e nova terra, onde habita a justiça, você tem a vida eterna, você vai ser imortal e perfeito, você não precisa de mais nada. Se você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Essa aperfeição, ela nos é ministrada em partes. Aqui nesse mundo, nós experimentamos um pouco das coisas boas que Deus nos dá, das virtudes, de todas essas qualidades, mas a perfeição final e absoluta, ou é na hora da nossa morte, ou na hora da vinda de Jesus Cristo, quando então nós experimentaremos todos os benefícios que Cristo nos deu no Calvário. Mas você já está aperfeiçoado. Não tem nada que você possa fazer que vá fazer diferença no seu relacionamento com Deus. Se você está em Cristo, não tem assim, se você for mais religioso, se você for mais esforçado, vai melhorar o seu desempenho diante de Deus, porque Deus não olha para você pelo que você é, mas Ele olha você em Cristo Jesus. Em Cristo você já está aperfeiçoado. Você tem tudo o que você precisa com relação a Deus. Tudo. Isso faz diferença na nossa vida? Total. Uma vez que você está seguro de que você foi perdoado, foi recebido por Deus, está aperfeiçoado em Cristo Jesus, sua vida muda. Você quer viver para agradar a Deus. Você não quer mais andar naqueles caminhos antigos. Você vai largar o pecado, largar aquela vida de iniquidade, de imundícia. Mas você vai fazer isso não porque você quer alguma coisa de Deus, porque Deus já lhe deu tudo. Essa é a diferença do cristianismo e de todas as outras religiões. Nas outras religiões você tem que fazer alguma coisa para receber de Deus alguma coisa. No cristianismo, Deus primeiro lhe dá alguma coisa. E aí então você diz: Deus, o que eu posso fazer para te agradecer? E Deus nos dá tudo que nós precisamos na pessoa de Cristo Jesus. Nele vocês estão aperfeiçoados, diz Paulo, no verso 10, no final. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vocês conhecem essa expressão? Principados e potestades é a expressão que aparece na carta aos Romanos, aparece aqui, na carta aos Efésios, aparece aqui na carta aos Gálatas, faz parte do vocabulário de Paulo e significa os anjos. Tanto os anjos bons, perfeitos, que nunca caíram, como os anjos caídos, Satanás e os demônios. Eles são chamados de principados e potestades por causa do poder que eles têm. Mas aqui Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. O que é que isso tem a ver com tudo que eu expliquei até agora? Vocês lembram que eu disse que fazia parte do gnosticismo dizer que o conhecimento secreto necessário para a salvação envolvia a adoração de anjos? O que é que Paulo está dizendo aqui? Os anjos têm um cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Ora, se eu já tenho acesso ao chefe, por que eu vou adorar um subalterno? Se eu já estou relacionado com Cristo, se Cristo é meu Senhor e meu Salvador, o que eu vou fazer com anjos? Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para auxiliar aqueles que vão ser salvos. Eles não são para ser adorados, buscados, ouvidos, consultados. Se você vir um anjo, pense duas vezes, porque eles trabalham silenciosamente. Tem história de gente que viu anjo, como por exemplo Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Um dia ele acordou, tinha um anjo moroni ao lado da cama dele, dizendo que iria mostrar para ele onde estava o livro contendo o Evangelho de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias, escrito em hebraico, em egípcio antigo. E surgiu a igreja mórmon, que é uma seita que nega a pessoa de Jesus Cristo. Mas começou com um anjo. Sabe como começou o islamismo, não é? Maomé, pastor de cabras, entrou numa caverna e lá apareceu o anjo Gabriel para ele, dizendo que trazia a última revelação de Deus para a humanidade, superior ao judaísmo e ao cristianismo. Praticamente toda a seita, ela começa com alguém dizendo: eu vi, um anjo apareceu, um anjo me contou, ou eu tive uma revelação. Praticamente toda a seita, todo falso ensino começa exatamente com isso. Paulo diz aqui: Cristo era o cabeça
de todo principado e potestade. É dele que eu recebo conhecimento, é dele que eu recebo tudo que eu preciso para conhecer a Deus aqui nesse mundo e na vida eterna. Então, nesses 3 primeiros versículos, Paulo diz aos Colossenses: não sigam esses falsos profetas, porque em Cristo vocês já têm tudo o que vocês precisam. Ele é a cabeça dos anjos. Deus já habita plenamente na pessoa de Cristo. Vocês já chegaram até Deus. Vocês não têm que vencer esse caminho que existe entre nós e Deus. Já foi vencido em Cristo Jesus. Portanto, vocês têm que rejeitar esses falsos profetas. Depois Paulo fala, a partir do verso 11, sobre o legalismo, que era a insistência de que aqueles cristãos tinham que guardar a lei de Moisés para ser salvos. Primeiro, sobre circuncisão. Veja o que Paulo diz no verso 11. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vocês que antes estavam mortos pelas suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Olha só o que Paulo está dizendo a respeito da circuncisão aqui no verso 11. Ele diz: em Cristo vocês já foram circuncidados. A circuncisão é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. E ela simbolizava a conversão, a regeneração. Se você está em Cristo, se você já é crente em Cristo Jesus, então já cumpriu-se o propósito da circuncisão. Em Cristo você já foi circuncidado. O crente, ele não tem que se circuncidar mais. Ele não tem que se tornar judeu para poder ser aceito por Deus, embora tenha muita gente que pense isso. Que hoje o cristão, ele tem que se tornar judeu, ele tem que celebrar as festas judaicas, ele tem que seguir os preceitos do judaísmo para que ele possa entrar no céu, como se a circuncisão fosse uma coisa superior. Não! Em Cristo você já foi circuncidado. E essa circuncisão, que é a circuncisão do coração, Paulo diz, não é por intermédio de mãos. Porque quem circuncidava as crianças, os meninos de 8 dias, era o rabino. O rabino é o patriarca. E, em alguns casos, ele deixava a unha crescer, afiava dos 2 lados e, feita por mãos. Paulo está dizendo aqui, vocês foram circuncidados não por mãos, mas pelo Espírito Santo de Deus, que removeu a culpa do pecado, o poder do pecado no seu coração. E isso é simbolizado no batismo, a lavagem de pecados pelo Espírito Santo, como ele diz aqui, final do verso 11, despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, entrando no 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo, onde a nossa morte para o pecado e nossa vida para Deus é simbolizada, substitui a circuncisão como símbolo externo. E em Cristo, esse selo se cumpre em nós. É como se Paulo dissesse assim, por que vocês vão se circuncidar? Vocês não precisam se circuncidar. Primeiro, vocês já nasceram de novo. Segundo, vocês já receberam o selo da nova aliança, que é o batismo. Então não há necessidade nenhuma de vocês fazerem esse tipo de coisa. Aliás, Paulo diz assim, olha o verso 13, e a vocês que estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da carne de vocês, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus delitos. A pergunta que Paulo está dizendo aqui para eles é a seguinte, quando vocês foram convertidos e vocês tiveram perdão de pecados, vocês eram circuncidados ou não? A resposta é não. Ele está dizendo aqui, na incircuncisão da carne de vocês. Eles eram gentios. Gentios não se circuncidavam. Isso era uma coisa dos judeus. Mas quando Paulo pregou o evangelho para eles, eles creram em Cristo, nasceram de novo e foram circuncidados no coração, ainda que nunca tinham sido circuncidados na carne. É como se Paulo dissesse, está vendo que a circuncisão não adianta nada? Porque vocês foram salvos sem circuncisão. Cristo perdoou todos os delitos de vocês. Verso 13. Perdoou
todos os nossos delitos, pecados, iniquidades, transgressões, são palavras diferentes que significam a mesma coisa, a quebra da lei de Deus, a falta de conformidade com o padrão de Deus. Deus nos perdoou tudo isso sem que tivesse sido circuncidado. Mas e o restante da lei? Porque não era só isso que aqueles falsos profetas estavam dizendo. Estavam dizendo que iam guardar toda a lei de Moisés. Veja cuidadosamente comigo o que é que Paulo diz aqui no verso 14 e no verso 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui o que Paulo está dizendo para os Colossenses é o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, aqueles mesmos cravos que atravessaram suas mãos e os seus pés, prendendo Cristo na cruz, foram os mesmos cravos que também prenderam na cruz a lei que nos era contrária. Deus tem um escrito de dívida contra nós. Lembra que diz aqui, verso 14, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Que escrito de dívida é esse que Deus tem contra nós? Não é uma listinha de todos os seus pecados, não, embora Deus tenha isso também. Mas não é isso que ele está falando aqui, não. O escrito de dívida que nos é contrário é a lei de Moisés. E por que que isso é contra nós? É só você ler. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nem teu dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, cobiçarás nada do teu próximo. Quem já cumpriu tudo isso perfeitamente aqui na outra mão? Já cumpriu tudo isso perfeitamente? Claro que não. Não tem ninguém na história que tenha cumprido a lei de Deus perfeitamente. Por isso, essa lei, ela não salva, ela não foi dada para salvar ninguém. Ela não foi dada para salvar ninguém. Ela foi dada para mostrar que você precisa de um Salvador. Porque você quebra isso por pensamentos, palavras e obras. Quebra tudo isso. Jesus disse que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se no seu coração você odiar seu irmão, você já quebrou o mandamento: não matarás. Não matarás. Então, a lei de Deus, ela nos é contrária. Ela não foi dada para nos salvar, ela foi dada para nos condenar. É o escrito de dívida que nos era contrário, que consta de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha o que diz aqui Paulo. Deus, final do verso 14, removeu inteiramente, encravando na cruz. Deus removeu o escrito de dívida. Era a mesma coisa que você está devendo R$1 bilhão e simplesmente o seu credor chegar e escrever em cima da sua dívida: pago. Deus pegou a minha dívida e escreveu com o sangue de Cristo: cancelado. Como ele fez isso? Ele cravou na cruz o escrito de dívida. O mesmo cravo que atravessou a mão de Jesus é o mesmo cravo que prendeu a lei na cruz. De maneira que quando a lei diz: Augustus, você é um mentiroso, o sangue responde da cruz: já foi pago. Já foi pago. Por isso que Paulo pergunta aos Colossenses: vocês não precisam guardar a lei de Moisés, porque todas as demandas da lei já foram cumpridas em Cristo Jesus. Você não tem que se circuncidar, você não tem que seguir nada disso aí que está no Antigo Testamento, que foi colocado para a lei, para o povo de Israel, como a legislação mosaica. Aqui é um escrito de dívida que nos era contrário. E ele continua aqui, verso 15: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo está usando uma outra figura, mas ele está dizendo a mesma coisa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu disse que principados e potestades são anjos, não é isso? O que anjos tem a ver com isso que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que Deus pendurou na cruz a lei e em Cristo cumpriu todos os requerimentos da cruz contra nós. O que anjos, aqui são os anjos caídos, tem a ver com isso? É porque a lei, a força do pecado é a lei. Onde não há lei, não há pecado. E quando o diabo vem me condenar, ele chega diante de Deus e diz assim: viste o teu servo Augustus? Como ele é egoísta, como ele é vaidoso,
como ele tem pensamentos impuros, como ele é mentiroso, tudo isso está na tua lei. A tua lei proíbe todas estas coisas. Tu não vais destruir Augustus por conta do que ele é? E a resposta é a cruz de Cristo, onde meus pecados foram pagos, foram anulados e foram cancelados, de maneira que Satanás não pode me acusar mais. Ele não pode pedir a minha destruição, nem a sua, porque tudo já foi pago. Paulo explica isso da seguinte maneira: imagine uma batalha, uma guerra, e um soldado enfrenta seu inimigo no campo de batalha, e depois de uma luta muito grande, ele derrota o seu inimigo. E uma vez que seu inimigo está derrotado, então o vencedor tira seu capacete, sua armadura, seu escudo, sua espada, seu arco, sua flecha e sua lança. Despoja, esse é o termo que é usado. Ele desarma o inimigo, ele despoja o inimigo, tira tudo aquilo, prende o inimigo e ele é levado como prisioneiro para a terra, a vila, a cidade do soldado vencedor. Naquele tempo, quando um general, um comandante vencia uma batalha, ele entrava na sua cidade em triunfo. Ele ia na frente, recebendo os aplausos de toda a comunidade. O povo todo se reunia na rua para receber. A procissão seguia até lá a praça central da cidade. E atrás do general vitorioso vinha amarrado os vencedores. E aí o povo zombava, escarnecia, jogava pedra, fruta podre, ovo podre naqueles vencidos ali. Eles eram publicamente humilhados. Depois eram levados até a praça pública, onde eram executados. Era uma procissão triunfal, era assim que funcionava naquela época. Agora veja de novo o verso 15. E Cristo, despojando os principados e potestades, aqui é a figura do soldado desarmando o inimigo vencido, publicamente os expôs ao desprezo, naquela procissão, entrando, eles foram publicamente expostos ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em outras palavras, quando Cristo na cruz do Calvário pagou a minha culpa, quando ele levou sobre si a minha iniquidade, cancelou os meus pecados, ele triunfou de Satanás. Ele desarmou o diabo, de forma que Satanás não tem mais armas para me condenar hoje, porque ele já foi vencido por Jesus Cristo. Ele já foi vencido por Jesus Cristo. E ele foi envergonhado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele foi exposto ao desprezo. Por isso que falta de compreensão de cristologia e da soteriologia, doutrina da salvação, faz com que os crentes às vezes deem muito cartaz ao diabo. Tem crente que vive morrendo de medo do diabo. Claro, a Bíblia fala que o diabo está ativo no planeta Terra, mas ele está vencido. Ele é um adversário já derrotado, já foi exposto à vergonha, ele está desarmado, ele não tem como destruir a igreja de Deus e nem o Filho de Deus. Não tem. Maior é aquele que está no mundo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz o apóstolo João no capítulo 5 da sua primeira carta. E diz que se nós somos de Deus, o maligno não nos toca. Mas o que é que acontece hoje? Os crentes vivem com medo do diabo. É o diabo aqui, é o diabo ali, se cai em copo é o diabo, se o menino está chorando é o diabo, tem medo de tudo que é o diabo, se de noite na casa houve barulho é o diabo, é assombração, é um demônio que mora na casa. Onde é que tem isso na Bíblia, gente? Casa mal assombrada, demônio morando em casa, onde é que tem isso na Bíblia? Crente que fica vendo demônio em tudo quanto é lugar e diminui a obra de Cristo. Cristo que é bom, eles não pensam. Né? Se Deus tirasse o diabo do mundo, muito pastor ia perder o emprego. Só sabe expulsar demônio, quebrar maldição, só sabe fazer isso. Agora pregar o Evangelho da graça, a obra completa de Cristo, e trazer conforto, orientação, segurança aos crentes, você encontra poucos hoje. Daí a importância dessa carta e desse ensino. Daí a importância que eu disse, que essa doutrina ela tem nos dias de hoje a suficiência de Cristo, que Ele fez na cruz pela sua igreja, pelo seu povo, para que não sejamos um povo encurralado, um povo amedrontado, um povo que fica congelado
impossibilitado de servir a Deus porque tem receio desses poderes, tem medo do escuro, tem medo de assombração, tem medo de mula sem cabeça, tem medo de fantasma, medo de vampiro, lobisomem, todo evangélico muito supersticioso. E vocês vão encontrar coisa do arco da velha, você não tem ideia do tipo de pergunta que eu recebo às vezes nas minhas redes sociais, né, de crente com medo dessas coisas. Paulo termina isso aqui, versos 16 e 17, que eu quero a sua atenção aqui. Segunda advertência de Paulo. Vocês viram a primeira. Cuidado que ninguém enrede vocês. Né? Agora vem a segunda advertência, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A segunda advertência de Paulo é: não deixe ninguém julgar vocês, porque vocês não são judaizantes. Ninguém julgue vocês dizendo o seguinte: você está comendo e bebendo aquilo que a lei de Moisés proíbe. Paulo diz: não deixe ninguém julgar vocês sobre isso. Essas coisas não são mais referencial de julgamento e de condenação, porque foram cumpridas em Cristo Jesus. A lei cerimonial do Antigo Testamento já foi cumprida, ela não tem mais finalidade hoje. Não deixe ninguém julgar sua fé por conta disso. E nem por conta de dia de festa, de lua nova ou dia de sábado. Vocês não são crentes porque não guardam o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Paulo está dizendo com muita clareza aqui que o sábado fazia parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Está nos 10 mandamentos. É o 4º mandamento que se cumpre na ressurreição de Cristo e no repouso que ele representa. É um mandamento que tem um caráter cerimonial. A guarda do sábado era estrito para a nação de Israel. O sábado cristão é o domingo, dia da ressurreição do Senhor. Por isso não deixe ninguém chegar na sua casa e julgar você porque você não guarda o sábado. Porque essa coisa era sombra, diz o apóstolo Paulo. Era uma figura da ressurreição de Cristo. Verso 17. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu gosto de usar essa ilustração, talvez você já viu. Mas se tiver uma luz muito forte aqui, o bispo Diógenes vier por detrás de mim, qual é a primeira coisa que eu vou ver dele? A sombra. Pela sombra eu não vou saber se ele é alto, baixo, feio, bonito, os olhos claros ou escuros, não é? E à medida que ele vem andando, se aproximando de mim, ele vai passar aqui na minha frente, e aí eu vou olhar e vou ver que ele é essa simpatia toda, não é? Que ele é aí. Eu preciso da sombra, uma vez que o corpo que produzia a sombra chegou. Cristo vinha andando no Antigo Testamento para nós. E a sombra dele, a lei cerimonial, a guarda do sábado, os sacrifícios de animais, o templo, o sacerdócio levítico, era a sombra que o corpo de Cristo projetava. Ele estava vindo. Ele veio, ele nasceu, ele está diante de nós. Eu preciso da sombra. Cristo já veio. Eu não preciso das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Foram todas cumpridas. Circuncisão, as leis dietárias, o calendário, as festas, o dia de sábado. Portanto, não deixe ninguém julgar vocês com base nisso. Porque tem gente que quer julgar, né? Hoje, por conta disso. São chamados de judaizantes. Aqueles que querem nos submeter ao jugo da lei de Moisés. E tem igrejas que funcionam à base disso. Pastor usando kippá, menorá, estola de rabino, construíram até um templo de Salomão em São Paulo, né? Como se isso fosse grande coisa. Para nós tudo isso é símbolo, sombra, figura de coisas que já passaram. O Evangelho é claro, é transparente, é cristalino, somente Cristo, Ele já veio. Eu não preciso mais dessas coisas. Amém. Amém. Muito bem, vamos correr que estamos chegando no final. O pastor disse que eu tinha até meia-noite aqui para até meia-noite para falar, ainda vamos embora. No verso 18 a 19, Paulo fala agora rapidamente do misticismo. Terceira advertência dele: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A terceira advertência de Paulo é essa aqui: ninguém se faça juiz contra vocês. O que é o papel do juiz? O papel do juiz é parar o jogo e dizer: está errado, tem que cobrar uma falta. Estou pegando aqui uma versão bem brasileira para interpretar esse texto aqui.
Não deixa ninguém chegar com um cartão vermelho para cima de você e dizer, você está fora do jogo. Se a autoridade que essa pessoa está dizendo vem de visões que ela teve. Não é isso que ele está dizendo? Ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade. A pessoa chega parecendo humilde, né? Piedoso, jejua, não sei, 200 vezes por semana, e por aquela piedade e tudo mais, a pessoa diz, olha, eu quero te trazer aqui uma coisa, né? Eu tive uma visão. Deus me mostrou alguma coisa. Deus me mostrou alguma coisa. Ah, é? Sim. Então, o que você viu? Diz aqui, baseando-se em visão, culto dos anjos. Deus me mostrou que a gente tem que cultuar os anjos, que os anjos são superiores, que entre nós e Deus está o arcanjo Miguel, Gabriel, são seres superiores, aqueles querubins, os serafins de Isaías 6, anjos. Nós temos que nos curvar diante desses seres mais poderosos do que nós. Mas de onde você tirou isso? Não foi uma visão. Eu tive uma visão, uma revelação que Deus me deu. Paulo está aqui dizendo que visões, sonhos e revelações, elas não são base de doutrina e elas não servem para juízo, julgamento ou procedimento na vida da igreja. Se Deus quiser lhe dar uma visão, uma revelação, entre você e Deus. Isso não funciona como doutrina para a igreja. Não é base para a igreja. Você tem uma revelação, entre você e Deus. Tá? Mas não pega aquilo e diz assim, isso aqui é palavra de Deus. Deus me disse, portanto, se Deus me disse, então tem o mesmo peso disso aqui. Se Deus me disse, tem o mesmo peso disso aqui. Então não pega essas coisas subjetivas da tua cabeça, dos teus sonhos, das tuas visões, e não traz para a igreja, para dizer assim, a igreja a partir de hoje, ela tem que se comportar dessa maneira, porque eu tive uma visão, eu tive um sonho, Deus me disse alguma coisa. Porque doutrina é baseada aqui. Palavra de Deus, só a Escritura. Não é em sentimento e nem em experiência pessoal. Exatamente por conta do subjetivismo de experiências e de ideias, de sonhos que as pessoas têm, é que surgem, como eu já disse, essas seitas e esses falsos ensinos que não têm fundamento nenhum na Bíblia, nada, nunca foi ensinado nem no Antigo Testamento e nem no Novo, mas a pessoa chega dizendo que ela teve uma visão. Paulo diz aqui, ninguém se faça juiz contra vocês, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado quer dizer soberbo, cheio de soberbo, sem motivo algum, na sua mente carnal. A mente carnal pode ser muito religiosa. Pessoas que não são crentes são religiosas. Tem gente que pessoas que não creem em Jesus Cristo como Salvador, mas que são mais religiosos do que até os próprios cristãos, né? Tem uma devoção tão grande, fica rezando, né, aos seus deuses, são capazes de fazer sacrifícios, fazer grandes doações, renunciar a tudo que tem por conta daquilo que acredita. Pessoas que não são cristãs, elas são religiosas. Religiosidade não é sinal de salvação, porque a mente carnal, ela inventa religião, ela inventa deuses, ela inventa doutrinas, inventa teologia. Onde está a nossa segurança? Só a Escritura. Nossa segurança está na Bíblia. Se não puder ser provado pela Bíblia, eu não tenho obrigação de crer. Não tenho obrigação de aceitar. Nenhuma. Por isso que é importante sempre voltar às Escrituras sagradas. Amém, irmãos? Por último, do verso 20 até o verso 23, o apóstolo Paulo fala sobre o ascetismo. Eu já expliquei o que é a ascese. A ascese é uma disciplina espiritual e que consiste em mortificar o corpo para a elevação do espírito. Se usada corretamente, como por exemplo no jejum. O jejum é bíblico, então está correto, não tem problema. Mas não é isso que esse pessoal estava dizendo aqui. Esse pessoal estava defendendo um tipo de ascetismo que chegava a ser prejudicial. A pessoa se privava das coisas boas que Deus nos deu, como se isso de alguma forma fosse resolver o problema da tentação. Aliás, esse sempre foi a grande questão. De que maneira eu venço a tentação do meu coração? Porque eu já estou em Cristo, estou perdoado, Deus me perdoa todas as coisas, mas como dizia Martinho Lutero, eu sou ao mesmo tempo justo e pecador. Estou justificado diante de Deus,
mas ainda tenho os resquícios da natureza pecaminosa dentro de mim. Como é que eu faço nessa luta contra o pecado que há no meu coração? A resposta de Paulo vai ser a mesma que ele tem dado até agora: Cristo. Se você está unido a Cristo, você tem o poder necessário para vencer o pecado. Nada mais adianta. Verso 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para essa doutrina que eles estão falando aí de culto de anjos e tudo, porque como se vocês vivessem no mundo, se sujeitam a ordenanças: não manuseie isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vocês não já morreram com Cristo? Por que vocês estão agora querendo se sujeitar a regras, como se as regras lhe dessem a salvação ou força para vencer o pecado? Não prove isso, não toque aquilo outro, seguindo os preceitos e doutrinas dos homens, porque não foi Deus que mandou isso. Deus nos deu Cristo como Salvador completo e perfeito. Nós não somos santificados guardando uma série de regras e preceitos humanos como na ascese, como no ascetismo, como eu falei. Porque todas estas coisas, com o uso, se destroem. Final do verso 22. Estas coisas, olha só isso aqui. Estas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Já pensou nisso? Aquela pessoa que parece piedosa, muito religiosa, que jejua não sei quantas vezes por dia, né? Passa a vida toda de joelhos, cumpre penitência e faz todo aquele tipo de coisa. Aquilo no fundo é culto de si mesmo. A pessoa não está buscando a glória de Deus. Na verdade, ela está se cultuando. Olha o que Paulo fala aqui: culto de si mesmo. É o pior ídolo que existe, é o ego. Em vez de cultuar a Deus, a pessoa está cultuando a si mesma. Ela faz isso como os fariseus. Lembra a história do fariseu que vai junto com o publicano lá na igreja e vão orar, não é? E o fariseu diz: ó Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Senhor, eu jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo até do entro do cominho e da hortelã da minha horta. Mas eu não sou como os certos homens, como esse publicano que está aqui, Senhor. Culto de si mesmo. Pessoas que são religiosas na aparência para impressionar os outros. No fundo, o ascetismo é isso mesmo. É culto de si mesmo, falsa humildade. A pessoa parece que é humilde, mas não é. É o pior tipo de arrogante, é aquele que parece humilde. É arrogância ao contrário, né? É humildade invertida. Falsa humildade. De rigor ascético. A palavra que eu mencionei aparece aqui, né? Rigor ascético. O rigor contra o corpo se abstém de uma série de coisas para parecer que é santarrão. Não faz um monte de coisa, não pode fazer sobrancelha, não pode ir para tal lugar, não pode fazer, não vou entrar em detalhes. Você já sabe tudo que eu estou dizendo aqui. Então, tudo isso, rigor ascético. Olha o que é que Paulo diz aqui no final do verso 23. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É isso mesmo. Tem um pai da igreja chamado Orígenes que dizem, tem que verificar a veracidade dessa informação, que ele lutava tanto contra essa questão da sensualidade, do desejo sexual, que ele se castrou. Ele pensou que o problema era lá, mas não é. O problema é aqui. O problema é aqui. O ascetismo, ele não tem valor nenhum contra a sensualidade. Sabe o que? Cobiçar a mulher do próximo, ficar olhando para uma mulher que não é a sua, ou para um homem que não é o seu, e ficar alimentando pensamentos. Como é que você vence isso? Se castrando? Quimicamente? Só tem uma coisa que tem poder contra isso: é a união com Cristo. Que é assim que ele começa o verso 20. Se vocês morreram com Cristo para o pecado, esse é o caminho de Deus para vencer o pecado. União com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Dessa união mística com Cristo, você recebe o poder necessário, o poder do Espírito Santo para dizer não ao pecado e sim às verdades de Deus, para rejeitar a tentação e seguir o caminho de Cristo, tomar a cruz e seguir, como ele mesmo falou. Só a cruz resolve o problema da sensualidade. Quando eu falo sensualidade, no sentido negativo, existe uma sensualidade positiva exercida dentro do casamento, louvado seja Deus por isso, é uma bênção. Estamos falando fora do casamento.
naturalmente, né? E hoje em dia, essa é uma questão muito sensível, uma vez que está bagunçou geral, né? Bagunçou geral. Eu não consigo nem dar conta do tipo de pergunta que eu recebo de pessoas com problema. Essa é a área mais complicada hoje, a área da sensualidade. As pessoas estão vivendo juntas, de qualquer maneira, pensam que isso é casamento, tentam imitar um modelo de família, larga de um, vai para o outro, e já não tem mais a questão da heterossexualidade normativa. Isso hoje na questão gênero superou a questão do sexo biológico, e isso tem bagunçado a cabeça das pessoas de um jeito que vocês não imaginam. As pessoas estão sem referencial, estão perdidas, infelizes, pensam que são felizes, militam por determinadas causas, mas há um buraco profundo no coração, há uma sede de referencial, há uma sede de verdade, de sede de pertencer de verdade, sede da palavra de Deus. É isso que existe de fato. Contra essas coisas, apenas ou para essas coisas e para atender essas coisas, somente Cristo. Vocês notaram? Foram 5 aspectos que eu tratei aqui daquela heresia. Para todos eles, a resposta de Paulo é a mesma: Cristo. Em Cristo vocês estão perfeitos. Em Cristo vocês cumpriram a lei. Cristo é a cabeça dos anjos, vocês não precisam de visões, nosso conhecimento vem dele. Em Cristo vocês têm poder para vencer a sensualidade e o poder do pecado da vida de vocês. Mais do que nunca, esse ponto da reforma protestante precisa ser dito hoje. No meio de uma sociedade que perdeu o referencial, uma sociedade pós-moderna onde a verdade é relativa e onde as pessoas buscam um referencial, elas precisam se sentir seguras. É uma ilusão você pensar que elas são felizes sem referenciais. Não são. O relativismo confunde as pessoas. Nós somos feitos para ser teorreferentes, ou seja, Deus sempre é a nossa referência, de um jeito ou de outro. Ele sempre será a nossa referência. Por isso nós precisamos voltar a esse ponto. Somente Cristo. Cristo é a resposta de Deus para os anseios mais profundos das pessoas, para os desafios existenciais mais agudos e para as dúvidas e questões mais complexas. A pessoa perfeita de Cristo, onde Deus habita corporalmente na plenitude da divindade, foi, é e continuará a ser o nosso Salvador aqui e para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que nessa noite festiva de gratidão, onde nós celebramos o nosso Salvador, que permitiu que o Evangelho chegasse nessa cidade, chegasse aqui também através dessa igreja onde eu quero reformar, que esse Cristo continue a abençoar-nos e nos dá sempre satisfação plena na sua pessoa. Amém? Queria convidar vocês a ficar em pé, eu quero orar, depois passo a palavra para o Bispo Diógenes. Pai querido, te damos graças por tão grande redenção. Te damos graças pelo teu Filho, que veio ao mundo para ser a resposta para todos os nossos anseios. Ó Deus, se há alguém escutando nessa noite e que ainda não compreendeu a suficiência de Cristo e a sua exclusividade como Salvador e Mediador, nós pedimos que teu Espírito Santo abra os olhos nessa noite. Nos ajuda, ó Deus, a nos alegrar em Ti e Te agradecer por tão grande redenção. Obrigado por essa querida igreja, pelo seu pastor que a conduz, que o Senhor esteja com ele, sua família, abençoando e guiando. Abençoa essa cidade também, para que o verdadeiro Evangelho aqui prevaleça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.